Pergunta para você e para o Gaspa. O Fábio 76 está perguntando como que surgiu, como vocês se conheceram nessa época e como surgiu a ideia de formar essa banda aí no final dos anos 70. E por que não durou essa banda, né? Quanto tempo durou essa banda aí? Durou bastante, durou o suficiente, né? Pra um aguentar. O suficiente durou tanto? Não, durou. Um ano, 2 anos? Mais anos, né? Naquela época o tempo era interminável, porque você nunca gravava um disco. Era o que eu digo, era infernal, porque você não tinha essa coisa, daqui a um ano vamos gravar um disco. Não tinha nem perspectiva nenhuma. Ou você estava numa gravadora e para ir para um estúdio, então, eram os escolhidos. Né? Você vê que o que existe de música é o contrário de hoje em dia, que a gente está falando. Todo mundo pode gravar um CD, pode ter o seu site, pode mostrar, mas naquela época a gente ensaiava, né, vivo, ou seja, aquele garagem mesmo, para sair da garagem. Não fazia nada pela vida também. Ficava lá, mas o legal é que a banda ainda tinha um lance diferente, que a gente se apresentou nas casas que eram maior onda em São Paulo naquela época. Tinha umas casas noturnas que chamava Calabar, Roda d'Água, enfim, várias e várias. O Vitória Pub, que era famosíssimo esse Vitória, você lembra? Vocês tocaram lá? Tocamos nessas casas que eram um point, né? E era o difícil era até levar os instrumentos, né? Geralmente a banda, um cara só tinha o carro, e o carro era no mínimo um Fusca, um Fiat. Imagina para botar a batera, o baixo, os amps, né? Você tinha que levar tudo. Os bares não tinham nada, né? Quem que batizou de flor de Lótus? Era o Arquimedes, né? Que era o guitarrista da banda, que ele era mais para esse lado oriental, fazia meditação, essas coisas, né? A gente não concordava muito, mas em todo caso, cada um fazia a sua parte ali. Agora tem uma história aí que vocês tocaram, vocês ensaiaram na casa de quem? História triste. Do Dinho, né? Do Dinho, e morreu a avó do Dinho, que era o flautista da banda, é isso? A banda acabou aí? A gente praticamente acabou quase aí. Foi quase praticamente aí? Matou a senhora lá. Mas por quê? Pelo som ou o que aconteceu? Não, ela desceu a escada para ver o ensaio, ou falar do barulho, e caiu, sofreu uma queda e quebrou, acho que o fêmur, e morreu. É tragicômico, mas não é bem assim, porque na verdade ela gostava muito do som da banda. E quando a banda ela dançava com o som. Era a grande atrativo da vida dela. Ela estava com 90 e tantos anos, então quando a banda ia ensaiar lá, era um acontecimento, né? Ensaiava onde? Na garagem ali? Ensaiava onde? No porão? Olha, o Maia... Eu ouvi o som todo alto. O Maia tá me puxando pela memória, porque ele tá melhor de memória, nem lembro direito. Não. Na verdade, enfim, acabou mais ou menos nessa época. O pessoal foi com a avó do Dinho. Cada um tinha a sua contribuição. Naquela época as bandas eram uma espécie de comunidade, cooperativa, vamos dizer assim. Então o Dinho era o cara que tinha a casa maior, né? Uma casa enorme, bacana lá no Morumbi, mas tinha essa outra desvantagem. Era no Morumbi, naquela época não tinha ônibus, não tinha nada, então era uma viagem. Todo mundo pra lá, carregando tudo, enfim. Então, por isso que o ensaio também demorava. Acho que era marcado às 2, começava às 7 da noite. Então, aí tinha que tocar até às 10, porque senão a vizinhança reclamava. E o Maia conseguiu classificar muito bem o som, que eu também nunca defini aquele som. Né? Que é um jazz rock, é isso? Jazz rock, exatamente. Finalmente, depois de 30 anos, eu consegui saber que estilo era aquele de música.